Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Claudinei, Igreja Pentecostal Jesus Cristo da Esperança. Estamos para mais uma semana aí servindo a Deus e junto aprendendo da palavra do Senhor. E hoje no tema O Novo Homem em Jesus Cristo. Quero neste momento já pedir a você que está aí, possa estar curtindo, deixando seu comentário, e se já está sendo bênçãos no teu lar, na tua casa, você possa estar também compartilhando com os demais, para que possamos junto aprender da palavra do Senhor. Você pode estar acompanhando comigo esse tema, e o texto de leitura bíblica a embasar está no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, no capítulo 3, versículo 1 ao 16, mas estaremos lendo apenas alguns versículos, onde diz, a partir do versículo 1, E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Embasado nesse texto, irmãos, estaremos meditando nesta noite na palavra do Senhor. Diz aqui o texto áureo de Efésios, no capítulo 4, versículo 13, a palavra do Senhor nos diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o assunto que nós vamos falar, o novo homem em Jesus Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Logo o início do texto áureo que nós lemos. A verdade prática diz, a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo entre os seres humanos. É muito importante nós frisar, o objetivo geral deste assunto será mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Tá? A salvação em Cristo implica a nós, seres humanos, a geração de um novo homem. E os objetivos em cada subtópico, em cada tópico que nós estaremos analisando, o primeiro é o nascimento do novo homem. Nós vamos apresentar o nascimento desse novo homem. E no segundo tópico vamos explanar a respeito da justificação do novo homem. E no terceiro vamos enfatizar a santificação do novo homem. Em cima disso nós estaremos falando no decorrer desta lição. A introdução diz, é impossível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Uma pergunta para nós, é impossível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? No ponto de vista humano, nós já dizemos aqui que não. No ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de fé, o nosso manual de vida, o nosso manual de prática, na verdade, de vida, quando analisarmos a Bíblia Sagrada, nós constataremos sim que tal perfeição não somente é possível, como também ela é desejável. Ela é desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Então, essa perfeição espiritual, tanto ela é desejável, também ela é possível para aquele que professa o nome de Deus. E se nos valermos das nossas forças, eu digo também que nós jamais alcançaremos a perfeição. Mas é por esse motivo, Jesus Cristo, que é em Jesus Cristo que a nossa velha natureza renasce,
a nossa velha natureza renasce para a vida eterna, tá? Dessa forma, o ideal de Deus estabeleceu para o primeiro Adão torna-se possível, tá? O ideal que Deus planejou para o primeiro Adão tornou-se possível em seu filho, o último Adão. Cristo é chamado de último Adão porque o modelo que Deus planejou para o homem não é o homem caído, o Adão caído, mas sim o Adão antes do pecado. E Cristo ele vem trazer ao mundo esse modelo. Nesta lição nós estudaremos o nascimento, a justificação e a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo, tá? Nós falaremos a respeito deste assunto. Então, lá no texto áureo que nós lemos em Efésios capítulo 4, versículo 13, já começa dizendo assim: até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, há 3 coisas que devemos, ao nos tornarmos novo homem em Cristo, a serem alcançados. 3 primordiais, vamos dizer aqui, citaremos algumas delas, que são 3, e tem várias, inúmeras, mas a unidade da fé é o que diz aqui em Efésios, até que todos cheguemos à unidade da fé. É o primeiro ponto alcançável, desejável e ao qual necessitamos de alcançar, a unidade da fé. Segundo, o conhecimento do Filho de Deus. É fato que quem professa o nome de Deus, precisamos chegar também ao conhecimento do Filho de Deus, que é o varão perfeito. Terceiro, é ele, o varão perfeito, que é a estatura completa de Cristo. Temos que alcançar essa medida de estatura de varão perfeito e estatura à medida completa de Cristo. Primeiro tópico diz: Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas gerado da água e do Espírito. Primeiro, nascido do sangue, nascido não do sangue nem da água. Nós vemos aqui no prólogo de seu Evangelho, João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Cristo, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar na nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta o novo Gênesis. Então, aqui nós podemos começar a falar a respeito do nascido do sangue, nem do sangue nem da carne. O primeiro homem, Adão, ele foi gerado diretamente do Criador, Deus. Adão foi o primeiro homem que não teve uma mãe biológica. Deus, ele com seu amor, seu carinho, vai lá, pega um barro, pega aquele barro e ele coloca naquele boneco todos os nutrientes da terra. Você pode ver na tabela periódica, ali estão os nutrientes em que Deus coloca no ser humano. E para que o homem sobreviva da terra, quando o homem precisa de qualquer nutriente que começa a ficar escasso em seu corpo, ele recorre aos nutrientes da terra, porque ele foi feito da terra e Deus colocou no homem para que ele possa sobreviver da terra. Então, esse homem, criado por Deus para viver na presença de Deus, ele decide por si mesmo a sua própria vida e, sendo assim,
ele perde a comunhão espiritual para com Deus. Ele perde a sua comunhão com Deus. Apesar do pecado desse Adão, que é o primeiro homem, nós podemos renascer para Deus. O que é isso? Apesar da nossa natureza adâmica, a nossa natureza humana, apesar do nosso primeiro corpo, que alimenta, sobrevive da terra, anda nos prazeres da terra, vamos dizer, quando vemos um fruto lá na banca do varejão, no mercado, essa carne aqui já deseja, ela quer se alimentar, porque é natural. Deus fez isso. Então esse homem carnal, ele pode nascer de novo. Mesmo que perdemos a comunhão espiritual com Deus, esse primeiro homem, Adão, a nossa natureza adâmica pode renascer. Ela pode renascer. Você olha para a cruz de Cristo e diz: que história mais sem lógica. Dizemos que está aqui em cima de um palco Barrabás e Jesus, e falamos: Barrabás não prestava. Como que o povo fez isso? Jesus é santo, como que a multidão fez isso? E dizemos: mas é injusto ter soltado Barrabás. Dizemos: é injusto o que fizeram com Cristo. Não, imagine que é você, era eu lá. Devemos amar Barrabás. Se Barrabás não fosse solto, Cristo não teria morrido em nosso lugar. Eu e você somos Barrabás. Na natureza caída, nós somos Barrabás. Na natureza pecaminosa, nós somos Barrabás. Então a sobrevivência de Barrabás é a criação do novo homem em Cristo. Barrabás merecia morrer? Nós também merecíamos morrer. Nós somos Barrabás. Quando Cristo permitiu que Barrabás fosse solto, é quando ele permitiu que eu e você tivesse uma oportunidade de deixar que Cristo morresse pela nossa vida. Nascido de Deus, nós vamos falar sobre o novo homem. É descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. O nascimento do novo homem é o ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação da fé, pela fé, do plano da salvação. Então, o nascimento do novo homem, isso aqui é o ato de nascer de Deus. Assim como Adão nasceu de Deus, Cristo nasceu de Deus. E para que nós possamos voltar a sermos nascidos de Deus, para que nós possamos voltar a ser novo homem, nós temos que ser nascido diretamente de Deus. Então no texto está dizendo, Nicodemos pergunta: mas como que eu posso voltar no ventre da minha mãe? Eu falo: não, agora é a hora de você nascer de Deus. A raça humana, ela já nasceu do homem, já nasceu da carne. Ela precisa nascer de Deus, da água e do Espírito. Nós vemos a palavra do Senhor lá em Gênesis, que a partir do pecado, depois que Adão peca, quando Deus cria Adão, ele fala: criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas quando Adão peca, ele fala: ele teve um filho à sua própria imagem,
a sua própria semelhança. Não era mais a imagem de Deus. Não era nascido de Deus, era nascido de Adão. E Adão já estava com a velha natureza pecaminosa. Ele precisava, Deus precisa que nós precisamos entender que para sermos novo homem, temos que ser nascido de Deus. Esse velho homem não tem como ser filho de Deus. Temos que ser gerado de Deus. Mas como isso? Como assim? Imagine que há uma certa espécie de animal. Nasce um novo. Nasce um filho daquele animal. Ele vem com a mesma natureza. Principalmente se for criado junto, aprende as mesmas coisas. Aprende a viver da mesma maneira. E traz a mesma natureza. É biológico. Aí quando chegamos com uma outra espécie, com a nova natureza, com um jeito de agir diferente, temperamento diferente. Então vamos agora voltar para o ser humano. É isso que deve acontecer na nossa vida. Enquanto nós continuarmos na velha natureza, geraremos pessoas iguais a nós. Enquanto nós continuarmos nos preceitos que nós aprendemos do nosso lar pecador, nós nunca mudaremos nada. Precisamos mudar de dentro. Nascer um novo homem. E esse novo homem não é um filho do homem carnal. Não. Precisa nascer um outro homem. Quase que podemos dizer outra espécie? Não, mas um divino. O Deus divino tem que nascer dentro de nós. Maria, ela gerou dentro dela o que era divino, o que era do céu. A semente é o Espírito Santo. E Cristo veio trazer isso ao mundo. Para que o homem possa nascer de novo, ele tem que gerar dentro de si a semente do Espírito Santo. Ou não há uma hipótese alguma, não tem condição do homem se tornar uma nova criatura em Cristo. Não tem como se tornar um novo homem, porque essa natureza já foi corrompida. Essa nossa identidade não é mais aceita. Qual é a sua identidade? A minha identidade? Você é nascido de Deus ou da água? De Deus ou da carne? Você precisa ser nascido de Deus. E como nascer de Deus? Da água e do Espírito. O que é nascido da água? Nascido da água é o batismo. O batismo só tem efeito salvador quando é recebido pela fé. É por isso que eu li o texto áureo lá de Efésios 4, até que cheguemos à unidade da fé. O batismo só tem efeito quando é recebido pela fé. Isso está lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 16, a palavra do Senhor diz a respeito do nascer da água. Diz assim: quem crê e for batizado será salvo, porém, quem não crê será condenado. O princípio do novo nascimento não é apenas ser batizado. O batismo só terá efeito se crer. Quem crê e for batizado. O novo homem precisa crer. O que leva o homem a ser nova criatura é o primeiro ponto que eu marquei. Eu preciso crer. A unidade da fé é isso que transforma o homem. Se devidamente observado, essa crença simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual. O batismo simboliza um renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 12, você vai entender melhor sobre isso. Marque aí.
Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador. Cristo nos salvou mediante o lavar regenerador. Aleluia. E a lavagem regeneradora agora implica o primeiro aspecto do novo nascimento, da água e do Espírito. Esse lavar regenerador é pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem lava o homem. Isso está lá em Tito, no capítulo 3, no versículo 5. A palavra do Senhor diz assim, não só por causa de atos de justiça praticados por nós, mas por sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nascer da água é a unidade da fé e ser lavado pelo Espírito Santo. O batismo na água, ele terá um efeito na nossa vida se o Espírito Santo puder lavar o nosso interior. Os nossos rituais religiosos de justiça praticados por nós terá efeito quando for conduzido pelo Espírito Santo no interior das nossas vidas. E se o Espírito Santo colocar dentro de nós a semente que ele colocou em Maria, ali era um aspecto físico para que nascesse literalmente um homem. A semente física, hoje não, é uma semente espiritual. Porque é do Espírito Santo tanto querer quanto efetuar. É o Espírito Santo quem convence o homem do seu estado impuro. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. Então, dessa experiência com o Espírito Santo, ressurge o novo homem em Cristo. Isso é ser nascido da água. E ser nascido do Espírito Santo também, a regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. Esse é outro aspecto importante. É Ele quem opera o nascimento. João 3,6. João 3,6 diz assim, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem qualquer. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nós. Mas onde? Na alma do homem. É na alma do homem que o novo homem em Cristo torna-se possível. Gálatas, capítulo 6, versículo 5, diz assim, porque cada qual andará, versículo 15, abolindo em sua carne a lei com seus mandamentos. Seu desígnio foi criar nele mesmo um novo homem, tirado de dois, assim fazendo a paz. Pela cruz, versículo 16, reconciliou ambos em um só corpo para Deus. Por meio da cruz, por ela matando a inimizade. Ele é a nossa paz. Versículo 14 diz que Ele é a nossa paz. A sua alma tem que estar em paz com o seu corpo.
ou o homem espiritual tem que estar em paz com a sua alma. A sua alma é alimentada pelo corpo ou pelo espírito? A minha alma, quem que alimenta ela? A sua alma, quem que alimenta? Os desejos da carne ou do espírito? Você é nascido da carne ou do espírito? Onde você consegue diagnosticar isso? Como? Seu estilo de vida. Uma pessoa pode perguntar para você hoje, quem você é? Você vai responder o quê? Eu sou o Claudinei. Mas quem você é? Você vai responder, eu tenho 2 profissões. Então, eu sou um médico. Tá, mas e se isso acabar? Eu sou um treinador. Ah, tá bom, mas se isso acabar, quem você é? Isso é tudo que está na carne. Mas quem está respondendo é a alma. Ao apertar você, fala, não, mas e quem você é de verdade? E você vai dizer, eu sou um pai de família, tenho uma esposa, tenho filhos, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, ou boa mulher, boa mãe. Mas essa pessoa pode te apertar e dizer, mas quem você é? Só isso? Pensa mais alguma coisa? Você vai dizer seu nome completo, eu sou... Seu nome completo, você pode responder. Ao te dizer pela última vez quem você é de verdade, você vai dizer, eu sou cristão. Aí você vai lembrar que você tem uma nova identidade. Aquilo que você é aquilo que você convive. Aquilo que você revela é aquilo que você mais prioriza. O que mais você revela? Pense nisso. O que mais você revela no seu dia a dia? Porque é isso que você prioriza na sua vida. É isso que você prioriza na sua casa. É o novo homem ou o velho homem? Quem você é? Qual é a sua identidade? É a velha ou a nova? É muito interessante estudar a palavra do Senhor. Segundo tópico, nós vamos falar sobre a justificação do novo homem. A justificação. A inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas, aparentemente meritórias, não salvam nem nos justificam diante de Deus. Aliás, elas são consideradas trapos de imundície. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz. A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Tem algum mérito na minha salvação? É de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 1, responde à pergunta de Jó, capítulo 9, versículo 2. Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos para Jó. No capítulo 2. Ele faz uma oração questionando, capítulo 9, versículo 2, e Jó respondeu assim, na verdade eu sei que assim é, Jó diz, mas como se justificaria o homem para com Deus? Versículo 3, se quiser contender com ele, nem há uma de 1000 coisas lhe responderá. Versículo 4, ele é sábio de coração e poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele teve paz? Olha a pergunta de Jó. Quem justifica? Quem tem paz se endureceram contra ele? Ninguém tem paz. Jó estava questionando.
Aí você espera tanto tempo aqui, chega lá em Romanos, a resposta a essa pergunta de Jó. Romanos capítulo 5, no versículo 9, versículo 1. Temos, sim, tendo sido, pois, justificado pela fé. Eu comecei a aula falando do quê? Da unidade da fé. A primeira coisa a ser alcançada ao tornar novo homem é a unidade da fé. Segunda coisa, conhecimento de Deus. Aqui, tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus. O que Jó disse? Quem, pois, pode justificar o homem? Será que podemos ter paz com ele? Aqui diz que a nossa fé justifica e traz paz. Pois, tendo justificado pela fé, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo responde: onde está a solução para a tranquilidade do homem, do novo homem? A paz do homem é interior. A inutilidade da justiça humana não resolve. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico diante de Deus. Sabe o que é ser justificado? Justificativa é quando você dá desculpas. Tipo, eu fiz isso, mas eu tive um motivo para isso. Você perde hora no emprego e eu perdi por causa disso, daquilo. Sabe? Mas justificação não é justificativa. Justificação é o ato daquele que vai te ouvir. Se ele quiser ou não quiser. Justificação não é justificativa. E você chega, se você e eu somos um homem verdadeiro e temente ao Senhor, nós vamos chegar no nosso quarto orando: Senhor, eu confesso que errei, não posso fazer nada. Não tenho alguém para me advogar. Como aquela mulher adúltera. Caída no chão e os acusadores em volta. Mas o justo juiz, quis declarar inocente. Quis olhar e dizer: vai, não peques mais, eu não te condeno. Justificação é isso. É o ato legal de comparecer diante de Deus. É um ato justificativo de Deus para conosco. É uma ação gratuita de Deus para com o homem que se tornar nova criatura. É abandonar o velho homem para que esse novo homem não tenha condenação perante Deus. Porque Deus, Ele vê em nós não a velha natureza, mas a nova. Ele vê em nós o homem gerado em Cristo. A justificação também nos ensina que ao pecador que pela fé recebe Jesus, Deus lhe concede mais um mero perdão e muito mais que uma anistia.